Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Maratona da Aprovação. Hoje a gente vai falar de ginecologia e obstetrícia. Eu sou a Maíra, eu sou formada lá na Unicamp, tanto na residência médica quanto na Faculdade de Medicina. A gente vai falar hoje da prova do IANSP, tá? E aí a gente separou para vocês 3 top temas que caem com muita frequência na prova de ginecologia e obstetrícia do IANSP. Vamos começar com uma questão, então, de 2023, que te trouxe uma paciente de 38 anos de idade, ela tem 2 filhos vivos, e ela fala para você que está com uma dismenorreia intensa, né? Então, uma cólica ali embaixo do ventre, intensa, com sangramento uterino excessivo. Ela foi diagnosticada com um mioma submucoso de 2 centímetros. Na ultrassonografia, constatou-se o seguinte, um volume de 110 centímetros cúbicos com ovários normais. A sinal alternativa é que apresenta a melhor conduta nesse caso clínico. Então, tranquilo, temos uma paciente de 38 anos de idade, com sangramento uterino anormal, tem cólica e a gente tem um mioma submucoso, ou seja, aquele que fica ali dentro da cavidade endometrial, de 2 centímetros, provavelmente, né, esse é o causador do sangramento dessa paciente. E aí vamos para as alternativas. Alternativa A, esterectomia em razão de prole formada, não precisa de tudo isso, né? É um mioma submucoso pequeno, a gente pode fazer ali uma atitude menos intervencionista. Alternativa B, né? Miomectomia histeroscópica, perfeito. Essa é a melhor conduta que a gente pode ter diante deste caso. A gente entra ali com histeroscopia cirúrgica e faz a ressecção desse mioma, procedimento super tranquilo, sem grandes intercorrências, tá? Alternativa C, tratamento prolongado com progestagênio até o volume do mioma sofrer uma redução acentuada. A gente não tem na literatura de que o uso ali de progestagênios, de anticoncepcionais combinados, tem ali essa função de reduzir o volume dos miomas, tá? De forma expressiva. Então, essa alternativa fica para fora. O uso de análogo de NRH não, tem muito efeito colateral, é um mioma pequeno, 2 centímetros. Vamos fazer uma miomé histeroscópica que vai dar tudo certo. E a alternativa E, miomé videolaparoscópica. Não, né? Isso seria se fosse um mioma ali ou subseroso ou até intramural, dependendo ali do componente subseroso que ele tenha também. Então, a alternativa E fora é a alternativa B correta, questão fácil, tá? Vamos fazer um resumo, então, de Palm e Cohen, indo um por um, né? O que significa cada das patologias ali dessa sigla. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que o Palm e Cohen, ele é muito famoso, então você precisa lembrar desse mnemônico, tá? Ele engloba as principais ali causas de sangramento uterino anormal. Então, o P vem de pólipo, A de adenomiose, L de leiomioma, M de malignidades, vamos pensar, por exemplo, ali num câncer de endométrio. Aí a gente vai para as não estruturais, que é o Cohen, né? O Palm são as causas estruturais. O Cohen, a gente vem o C ali de coagulopatia, O de causas ovulatórias, E de endométrio, I de iatrogênica e N de não especificada. Começando com os pólipos endometriais. Qual que então é o quadro clínico? Aquela paciente que chega, em geral, ali na perimenopausa, né, quase ali entrando na menopausa e na pós-menopausa, né, é a maior população ali que a gente vê com pólipos endometriais. E geralmente, na maioria dos casos, as pacientes são assintomáticas. Aí você vai fazer um ultrassom transvaginal de rotina nessa paciente, aí você vai ver ou uma linha endometrial espessada, né, ou até a formação de um pólipo mesmo no ultrassom. Lembrar que ele pode sim cursar com sangramento, especialmente aquele que é intermenstrual, não ocorre ali na menstruação. Posso ter sinusorragia, ou seja, aquele sangramento durante a relação. E também é uma importante causa de sangramento pós-menopausa. Aquela paciente que já menopausou há um tempo, começa com sangramento, tem espessamento endometrial, você faz, às vezes você não consegue caracterizar o pólipo no ultrassom, faz uma histeroscopia e vê ali o pólipo, tá? Então o diagnóstico é simples. Na ultrassonografia, com espessamento, né, ou a imagem característica ali de pólipo, com aquele espectro lá que a gente chama de hiperecogênico, ele é mais branco no ultrassom, tá? E a histeroscopia é o padrão ouro. Esse aqui é o ultrassom que eu trouxe pra vocês, tá vendo como é hiperecogênico? Aqui eu tô aqui dentro do útero, tá todo aqui, a gente consegue ver, né? Aí eu tenho a cavidade endometrial aqui, e esse aqui, no mais escurinho, né? E esse mais hiperecogênico aqui é a formação realmente do pólipo, tá? Então, lembrar, né, então, que a histeroscopia a gente pode fazer é o padrão ouro, né, de diagnóstico, mas o ultrassom sugere pra gente. Qual que é a conduta? Depende, tá? Eu tenho que ver se essa paciente, ela tem sintoma e se ela tá ou não na pós-menopausa. Então, primeiro, pacientes sintomáticas, né, que estão sangrando, ou pacientes que estão ali, e pacientes que estão ali na pós-menopausa,
a melhor opção que eu tenho é realmente fazer a ressecção estereoscópica, né? Então eu vou ali com uma estereoscopia cirúrgica. Aquelas pacientes que estão assintomáticas depende muito do tamanho e do fator de risco, tá? Então paciente no menacme, né, que não tem ali sangramento nem nada, eu primeiro vou analisar se é uma lesão ali maior do que 1,5 cm e ela tem algum tipo de fator de risco para câncer endometrial, por exemplo, é melhor que eu faça ali a retirada estereoscópica. Agora, se for uma lesão pequena, ela não tem nenhum fator de risco, né? Aí eu posso realmente só fazer o segmento dessa paciente. Fechamos pólipo, indo ali para o A, então, de adenomiose. Adenomiose, a gente sabe, né, que ela é muito mais comum naquelas pacientes entre 40 e 50 anos. O quadro clínico é basicamente aquela paciente que chega com sangramento aumentado para você, né, aumento ali do volume de sangramento, especialmente na menstruação, e dismenorreia, ela tem cólica. Quando você faz ali tanto o ultrassom até a palpação bimanual, você percebe o útero de um volume aumentado, de certa forma amolecido, mas é um útero globalmente aumentado. A gente não percebe aquelas irregularidades como a gente vê, por exemplo, num útero miomatoso. O diagnóstico da adenomiose a gente faz principalmente pela ultrassonografia. Então a gente vai ver aqueles cistos perimiometriais ou miometriais, aumento global do volume do útero, né, aquele útero grande, zona juncional espessada ou até perda ali da continuidade da zona juncional e heterogeneidade difusa ou focal, tá? A gente vê às vezes até uma assimetria entre as paredes uterinas. Ultrassonografia dá bastante ali informação e sugere você o diagnóstico, mas a ressonância magnética acaba realmente sendo padrão ouro. Veja ali essa ultrassom, né? Típica da adenomiose. Vocês estão vendo como tem uma simetria das paredes, né? Então, olha o tamanho dessa parede, o tamanho da outra. Então, é um útero realmente globalmente aumentado, com assimetria de paredes. Pode ter descontinuidade aqui da linha endometrial, né? Você pode perceber isso. Às vezes, em alguns casos, a gente vê cistos perimiometriais aqui mais hipoecóicos nessa região, tá bom? Você vê aqui um pouco também. Então, isso seria aí o ultrassom de uma adenomiose. Qual que é a conduta? Depende se ela tem prole ou não. Se ela tem uma paciente que tem prole constituída, a esterectomia é o tratamento padrão ouro da adenomiose, tá? Agora, se essa paciente tem ali algum tipo de desejo reprodutivo, a gente pode fazer um tratamento medicamentoso. Posso usar anti-inflamatório, antifibrinolítico também. E, lógico, né, a gente parte ali para o L, que é o mais famoso, que são os leiomiomas, né, ou a miomatose uterina. Então, qual que é o quadro clínico, né? A maioria das pacientes vão estar no menacme, né? Lembra que quando ela entra ali na menopausa, os miomas acabam, eles são hormônio dependentes, então eles acabam ali involuindo. A paciente vai ter uma queixa de aumento de fluxo menstrual, não? Então ela pode se queixar para você de sangramento uterino anormal, especialmente se esse mioma for submucoso, ou, por exemplo, um intramural com componente submucoso, né? Ou seja, tem algum abalamento ali para a cavidade endometrial. Então, ela tem tanto aumento da duração quanto do fluxo, né, menstrual. Dentre os fatores de riscos para ali miomatose: raça negra, pacientes com IMC elevado, pacientes mais obesas, pacientes que nunca tiveram filhos, então nuliparidade, e sempre, né, menarca precoce e menopausa tardia, ou seja, aquelas pacientes que têm uma janela grande ali de produção estrogênica, tá? Qual é a classificação, né, da FIGO mais famosa e que sempre cai nas provas? Vocês têm que lembrar, tá? Então, ela vai de 0 a 7. 0 é aquele intracavitário, aquele mioma intracavitário dentro ali da cavidade endometrial. O FIGO 1, submucoso, que ele acomete menos de 50% ali intramural. O 2 é submucoso, mas já atinge bastante, mais de 50% intramural. O 3 é aquele intramural, mas que não tem contato com o endométrio. O 4, ele é totalmente ali intramural. O 5 é subseroso, com mais de 50% do componente intramural. E o 6, subseroso, com menos de 50% intramural. E o 7 é aquele subseroso pediculado. Então, o que vocês têm que lembrar? Que de 0 a 7, ele vai de dentro do útero, né, do 0, até para fora, aqui subseroso 7. Então, essa é o racional que a gente tem. E lógico que a gente tenha também aqueles miomas chamados transmurais, né, que ele tem desde componente submucoso até subseroso, né, que seria esse aqui representado aqui no fundo uterino. Qual que é a conduta diante dos miomas? Eu tenho que entender aonde está esse mioma, então a classificação FIGO dele e o desejo reprodutivo dessa paciente. Então, primeiro, os miomas submucosos, né? Essa paciente tem desejo gestacional? Eu posso fazer uma miomectomia estereoscópica, que foi a questão que a gente viu no comecinho aqui dessa aula, né? Então, mioma submucoso, faço uma miomé estereoscópica. Ou posso, eventualmente, também tentar um tratamento medicamentoso.
Submucoso com prole constituída. Eu posso tanto partir para uma esterectomia, dependendo se ela tem vários miomas, se é um mioma muito grande, né, submucoso, né, e está sangrando muito, já fiz algum tipo de tratamento medicamentoso, não foi eficiente, acabo partindo para a esterectomia. Posso tentar o tratamento medicamentoso e também a miomectomia histeroscópica. Lembrar que os submucosos são os que mais causam sintomas, que é realmente o sangramento uterino anormal. Eu quero que vocês gravem aqui dos submucosos de uma classificação que chama de LASMAR. Ela é especialmente importante para a prova do IANSP, porque eles realmente acabam cobrando essa classificação. Essa classificação, ela nos ajuda a entender ali o tamanho, a topografia, a extensão, a penetração e ali a região da parede lateral do útero que esse mioma está cometendo, e com isso a gente consegue ter uma decisão melhor sobre qual é a conduta. Se eu posso fazer, por exemplo, uma miomectomia histeroscópica, ou se ela é um pouco mais complexa, ou se eu tenho que fazer, eu não consigo fazer esteroscopia, né? Eu tenho que fazer, por exemplo, ou aberta, né, ou por videolaparoscopia. Então eu faço aí essa pontuação, né, de penetração, tamanho, base, terço e parede lateral desse mioma. Eu faço essa somatória. Com essa somatória eu encaixo, né, esse mioma em mioma do grupo 1, 2 e 3. E aí eu consigo definir, né, do grupo 1 eu posso fazer uma miomectomia histeroscópica assim sem grandes problemas, ela vai ser de baixa complexidade. O LASMAR do grupo 2 já vai ser um pouco mais complexa. É interessante que eu pense, por exemplo, num preparo pré-operatório com análogo de GNRH, para tentar diminuir o tamanho, né, desse mioma, ou fazer até uma cirurgia em 2 tempos, é muito comum isso, né, a gente pode fazer 2 esteroscopias, e o LASMAR grupo 3 é aquele mioma submucoso que já tem bastante componente intramural, por exemplo, e aí não fica legal a gente partir ali para a esteroscopia, a gente tem muitos riscos, né, porque vai ter que ali abordar bastante ali o componente intramural desse útero. Então, lembra aqui da classificação de LASMAR, tira um print dessa tela que isso já caiu na prova do IANSP. Quando a gente fala de miomas intramurais, também entender desejo gestacional, qual que é o planejamento reprodutivo. Se essa paciente tiver planejamento reprodutivo, penso numa miomectomia tanto laparoscópica por vídeo quanto laparotômica, posso também fazer um tratamento medicamentoso. Se essa paciente tem uma prole constituída, posso pensar já numa esterectomia ou num tratamento medicamentoso. Lembrar que os intramurais, eles dificilmente vão causar sintomas, né, como por exemplo ali o sangramento uterino anormal. Quando eles causam sintomas? Quando eles têm ali um componente submucoso, ou seja, eles abaulam a cavidade endometrial. E aí, por isso, de forma anatômica, eles acabam causando sangramento. Por fim, os miomas subserosos. Se essa paciente tem desejo, vou fazer uma miomectomia, né, tanto laparoscópica como laparotômica, depende ali da disponibilidade do hospital, da experiência do cirurgião, ou um tratamento medicamentoso. Se tiver prole constituída, da mesma forma, posso fazer uma miomectomia também, ou uma esterectomia, ou até um tratamento medicamentoso. Lembrar que os subserosos não vão causar sangramento uterino anormal, tá? Não faz sentido anatomicamente. Pensa, esse mioma tá para fora ali, no útero, né? O que eles podem causar, sim, é às vezes até um pouco de dor, desconforto abdominal, mas é uma questão compressiva, né? Dependendo se ele estiver muito volumoso, pode gerar ali sintomas de compressão extrínseca dos outros órgãos ali da pelve. Tratamento medicamentoso dos miomas. Eu posso sim tentar um tratamento hormonal, né? Lembra que, por exemplo, até em miomas submucosos muito pequenos, que não abaulam nem distorcem a cavidade endometrial, às vezes o próprio Dilmirena, né, o DIU de levonorgestrel, pode ser uma boa opção, né? Ele vai ali fazer uma atrofia desse endométrio e pode ajudar sim no sangramento. É uma opção desde que não distorça a cavidade. Anti-inflamatórios e os antifibromiolíticos também podem ser opções. Partindo agora para a parte do COEM, né, que são as não estruturais. Então, a letra C do mnemônico são as coagulopatias. Lembrar, né, de sangramento uterino anormal por coagulopatia, especialmente naquelas pacientes mais jovens, né, que falam ali ou tá ali no enunciado para você que ela tem antecedentes de hematomas, né, de sangramento nasal, epistaxe, sangramento de mucosa. Então, ela vai no dentista, né, vai fazer algum procedimento odontológico e sangra pra caramba, tem sangramento gengival. A causa mais comum é sim a doença de von Willebrand, que geralmente vai aparecer para você com aquela paciente que tem um sangramento volumoso desde a menarca. Aí você tem que levantar essa hipótese, tá?
Partindo para o O, as disfunções ovulatórias. Aí, né, não tem segredo, a principal causa é sim a síndrome dos ovários policísticos, a famosa SOP. Lembrar que vai ser aquelas pacientes que chegam para você com irregularidade menstrual, então ela demora muito para menstruar, às vezes fica 2, 3 meses sem menstruar. Ela pode ter sinais de hiperandrogenismo, né, então hirsutismo, acne, aumento da oleosidade do cabelo, queda do cabelo. E podem ter ovários policísticos ao ultrassom. Lembra que esses 3 são justamente os critérios de Rotterdam. Lembra que a gente precisa de ter pelo menos 2 desses 3 para fazer aí o diagnóstico da SOP. E, claro, sempre excluindo as causas diferenciais de hiperandrogenismo, tá? Partindo para o E, causas endometriais, que são distúrbios mais primários do endométrio, né? Então, aquelas alterações que são mais em nível molecular, né, ali do endométrio, que vão ser responsáveis justamente por estancar o sangramento, né, pela hemostasia e pela ali estabilidade desse endométrio. Então, algumas questões mais raras de alterações em metaloproteinases. Agora lembra, né, tem essas questões, mas lembra que a endometriose, que seria uma alteração primária endometrial, não faz parte do palm-coin, tá? Então não confunde, a endometriose não entra aqui. E de iatrogênica. Então, por exemplo, dispositivos intrauterinos. Então, às vezes, um DIU de cobre, ela está com um sangramento aumentado, né? Ela já tinha um fluxo menstrual um pouco mais avantajado, e aí ela põe o DIU e sangra muito. Ou pacientes com progestágenos isolados, pode realmente dar um pouco de irregularidade menstrual e um padrão de sangramento aí desfavorável, né? Então, lembrar, tem que entender tudo que a paciente está tomando para entender se eu não tenho nenhuma causa iatrogênica. Por fim, causas não identificadas, né? Então, provavelmente pode ser, por exemplo, uma malformação arteriovenosa, alguma hipertrofia do miométrio, ou até o que a gente chama de istimocele, que é aquela cicatriz, né, fibrótica que fica, por exemplo, depois de uma cesárea. Lembra que as condições sistêmicas que podem cursar, elas podem sim cursar com sangramento uterino anormal. Então, por exemplo, uma tireoide desregulada. Então, a gente tem que fazer ali investigações também sistêmicas, combinado? Pessoal, fechou o palm-coin, fizemos aí rapidinho um resumão sobre as principais patologias que são as causadoras do sangramento uterino anormal. Gravando isso, vamos partir para o top 2, que então são as hepatites virais, né? Ali a hepatite B, hepatite C, o HIV e outras infecções na gestação. Então, quis começar então com essa questão também de 2023 do IANSP. Ele te pergunta, né? Sim, enunciado fácil, né? É uma questão realmente conceitual aqui. Acerca da toxoplasmose na gestação, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Nos casos de infecção aguda no terceiro trimestre, ou seja, acima de 32 semanas, não é preconizada a administração da sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, que é o esquema tríplice, né, que a gente faz ali o tratamento da infecção fetal. Sem a confirmação pré-natal da infecção fetal? Pessoal, não. Lembra ali das nossas aulas, né, sobre hepatites virais e sobre essas infecções na gestação e sobre a toxoplasmose, que acima de 30 a 32 semanas, a gente acaba evitando de fazer a amniocentese para a confirmação da infecção fetal. Então, se eu estou nesse período aí do terceiro trimestre e eu tenho ali uma suspeita de infecção por toxoplasmose, eu posso entrar direto ali com o esquema tríplice, eu não preciso aguardar a confirmação de infecção fetal, tá? Então, essa alternativa está errada. Alternativa B. A pirimetamina é agonista do ácido fólico? Não, ela é antagonista. Completamente errado. Alternativa C. Durante o tratamento com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, esquema tríplice, deve-se solicitar a ultrassonografia obstétrica com Doppler da artéria cerebral média, da ACM, devido à possibilidade de anemia fetal. Perfeito, né? E justamente esse é o segmento que a gente faz, né? A gente avalia o Doppler da CM para ver se esse bebê não está com anemia e a gente não tem que fazer. Por exemplo, uma transfusão sanguínea para o feto, né? Lembra que justamente ali, como a gente comentou, na alternativa B, a pirimetamina ela é um antagonista do ácido folínico também, né? Então a gente tem que ficar bastante atento a isso. Alternativa D. Nos casos em que for confirmada a infecção fetal no primeiro trimestre, deve-se instituir imediatamente sulfadiazina? Não, né? Lembra que saiu o manual de gestação de alto risco ali do Ministério da Saúde, foi atualizado ano passado, em 2022, saiu mais ou menos ali no segundo semestre, e ele mostra pra gente que antes das 16 semanas a gente não entra com o esquema tríplice, né? A gente entra com a espiramicina, e depois das 16 semanas a gente está liberado a entrar com o esquema tríplice. Alternativa E, o uso da espiramicina em idade gestacional abaixo de 18 semanas deve ser evitado? Não, exatamente o contrário. A gente usa a espiramicina até 16 e com 16 a gente acaba transicionando ali para o esquema tríplice.
Então, essa é uma questão conceitual de toxoplasmose do IANSP, agora recente, né, do ano passado, bem tranquila, até conceitual. É importante que vocês tenham isso bem consolidado. Então, já vamos começar resumindo um pouquinho a toxoplasmose para vocês relembrarem. Então, lembra que na gestante, né, na paciente gestante, os sintomas eles podem ser muito inespecíficos, né? E na maioria dos casos, a gestante vai ser assintomática. Então, o meu diagnóstico vai ser realmente através da sorologia. Lembra que quanto mais precoce for a transmissão vertical, então a infecção materna e aí a transmissão para o bebê, é maior o risco de comprometimento fetal. Lembra dos principais comprometimentos que podem cair na sua prova da toxo. Então, aumentam muito, né, o risco de óbito fetal, de abortamento, especialmente quando essa transmissão é feita ali no primeiro trimestre, malformações graves do sistema nervoso central, como, por exemplo, ventriculomegalias, algumas calcificações intracranianas, a gente vê aquela imagem clássica ali no ultrassom, as calcificações intracranianas, pode ter microcefalia, pode ter algumas outras alterações também, como hepatosplenomegalia, ascite, alterações oculares, como a catarata, e também a hidropsia. Lembra dessas principais alterações. Tem uma tríade clássica, né, que isso acaba caindo conceitualmente na sua prova, mas na prática ela não é tão frequente. A gente percebe ali até 10% ali dos nascidos vivos, que é a tríade de retinocoroidite, hidrocefalia e as calcificações intracranianas. Então, se aparecer ali alguma questão na sua prova que tem essas três, lembra de toxoplasmose. O diagnóstico, então, vai ser através da sorologia, né? A gente faz o teste ELISA, a gente dosa ali IgM e IgG. Lembra que o IgM ele vai mostrar pra gente a resposta aguda e ele pode ficar positivo até 18 meses depois da infecção. Já o IgG, ele vai indicar para mim que a infecção já ocorreu em algum momento, né? Lembra que ele positiva a partir ali de 7 até 14 dias depois que ocorre a infecção. E o IgG pode sim ficar positivo ali durante a vida toda. E aí, né, se eu tenho esse IgG positivo e IgM negativo, eu posso até falar que essa paciente está imune, tá bom? A avidez de IgG, quando que ela me ajuda? Ela vai me ajudar, por exemplo, quando eu tenho uma paciente que tem um IgG e um IgM positivo. E eu quero entender se essa infecção ela é antiga ou ela é aguda, porque lembra que o IgM pode ficar positivo até 18 meses. E é importante eu entender na gestação se essa infecção ocorreu antes da gestação ou se ela aconteceu na gestação. A avidez, ela vai me ajudar naquelas gestantes até 16 semanas. Por quê? Quando ela está alta, então você vai lembrar de alta avidez, infecção antiga, quando ela está alta, ela me diz que essa infecção ocorreu há mais de 16 semanas. Então, isso faz sentido até 16, porque imagina comigo, se eu tenho uma gestante com 18 ou 20 semanas, que seja, né, que eu faço ali essa primeira sorologia, vem IgG e IgM positivo, eu faço uma avidez e vem alta, eu não sei se essa infecção ocorreu ali com 2, com 4 semanas, ela já estava gestante. E aí sim, isso é um risco pro feto, né? Então, lembra disso, a avidez é importante até 16 semanas. Se essa avidez vier baixa, aí sim, eu tenho que pensar numa infecção aguda. Então, dos possíveis resultados, se eu tiver um IgM e um IgG negativo, essa gestante é suscetível, né? Ela não teve contato, ela não está imune. O que eu tenho que fazer? Indicar medidas comportamentais para prevenir a infecção. Então, ela vai tomar muito cuidado, né, na ingestão de carnes cruas ou mal passadas, evitar peixes também crus, né? Então, você orienta que ela tem que entender aí a proveniência dessa carne, né? Cuidado, fazer a higienização correta dos alimentos, das verduras, saladas, legumes crus, fazer uma asepsia adequada, tomar sempre água filtrada, nunca água de torneira, tomar cuidado ali com a jardinagem, se ela lidar ali com terra, principalmente porque os oocistos podem ficar nessa região, especialmente se ela tiver gatos. Então, se ela tiver gato, tem que ter esse cuidado, inclusive da ração, não dar comidas externas, né? E sempre repetir as sorologias bimensalmente. Então, se essa gestante ali no primeiro trimestre, na rotina de primeiro trimestre laboratorial, tem IgG e IgM negativos, o ideal é que eu faça bimensalmente essa sorologia. A gente sabe que na prática isso acaba não acontecendo, né? Mas essa é a orientação do Ministério da Saúde. Seguindo, se eu tenho um IgM negativo e um IgG positivo, essa paciente é imune e não tenho condutas adicionais para ela. Agora, se eu tenho um IgM positivo, um IgG positivo,
após eu ter visto, por exemplo, ali no primeiro trimestre, um IgM e um IgG negativo, putz, isso é uma soroconversão. Então pensa comigo, se na rotina de primeiro deu tudo negativo, IgM e IgG, e aí eu faço lá a segunda rotina laboratorial e vem os 2 positivos, ela foi infectada nessa gestação, né? Então nem a avidez faz sentido aqui para mim. Eu vi efetivamente, laboratorialmente, uma soroconversão. Agora, se eu tiver um IgM e um IgG positivos já na primeira consulta, é uma suspeita para infecção aguda ou crônica. Idealmente, eu espero que essa primeira consulta tenha ocorrido até 16 semanas. Se sim, até 16 semanas, peço a avidez. Se a avidez alta, infecção antiga, avidez baixa, infecção aguda. Como que eu faço a confirmação da infecção fetal? Lembra que para eu confirmar, eu tenho que entender, eu tenho que olhar ali no líquido amniótico e fazer o PCR do Toxoplasma gondii, né? Então, eu vou fazer uma amniocentese. A amniocentese, ela tá liberada, né? Ela é recomendada a gente fazer a partir das 18 semanas e eu vou fazer naquelas pacientes que eu vi a soroconversão ou então quando eu estou acompanhando essa paciente e eu tenho ali algumas alterações ultrassonográficas que são sugestivas de infecção fetal. Então, algumas alterações, por exemplo, intracranianas, calcificações, ventriculomegalia, microcefalia, hepatosplenomegalia, ascite, hidropsia, enfim. Essas alterações podem me sugerir toxoplasmose, aí indica sim fazer a amniocentese. Qual que é o tratamento? Se eu tenho uma suspeita de toxoplasmose, eu vou iniciar a espiramicina se essa paciente tiver até 16 semanas. Lembra que a espiramicina ela não atravessa a barreira hematoplacentária e ela vai prevenir justamente a passagem ali do Toxoplasma gondii para a placenta e para o feto. Mas lembra, a espiramicina não trata a infecção fetal, tá? Ela só evita ali ela é como se fosse um profilático ali para transmissão vertical. Então, eu vou usar até 16 semanas. Agora, se eu tiver uma infecção fetal confirmada, seja pela amniocentese, pelo PCR do líquido amniótico ou com ultrassom com sinais sugestivos, eu vou substituir a espiramicina pelo esquema tríplice a partir das 16 semanas. E aí eu vou usar, sim, até o momento do parto. Eu também inicio direto o esquema tríplice, como eu comentei para vocês lá na questão no começo, lembra? Que eu posso já iniciar o esquema tríplice a partir da 30ª semana, porque nesse momento eu vou evitar fazer a amniocentese justamente pelos riscos que eu tenho de rotura de bolsa, por exemplo. Lembrar que existe um risco de anemia megaloblástica, então eu vou fazer na paciente um hemograma a cada 15 dias, justamente pela pirimetamina, que ela vai ser ali antagonista do ácido fólico. Toxoplasmose é isso, acho que conseguimos resumir bem para vocês conseguirem resolver as questões do IANSP. Vamos partir para o HIV? Então, como que é o rastreamento, né, do HIV na gestação? A gente faz ali através de teste rápido. Essa é a recomendação e que é o método preferencial ali pelo Ministério da Saúde. Então, eu faço a testagem do HIV no pré-natal, né, já na primeira consulta, faço na maternidade ali na admissão para o parto e sempre que ela tiver alguma exposição, né, de risco, ou até se ela sofrer, por acaso, uma violência sexual. No pré-natal eu peço na primeira consulta, idealmente ali no primeiro trimestre, e eu repito também a partir ali das 28 semanas na segunda rotina laboratorial, que ocorre no início do terceiro trimestre. Fazendo o diagnóstico de HIV, lembra que é super importante que eu solicite a carga viral já na primeira consulta, cerca de 2 a 4 semanas após o início da TARV, justamente para eu entender ali qual que é o status da infecção dessa paciente, e também eu solicito a partir das 34 semanas. Lembra por quê? Justamente para eu poder ajudar a definir qual que vai ser a via de parto e se eu vou usar, por exemplo, o AZT ou não. Lembrar que a contagem de CD4 eu também solicito na primeira consulta e com 34 semanas, para entender justamente como é que está a imunidade dessa paciente. É importante que eu solicite a genotipagem, mas atenção, eu não vou aguardar a genotipagem ou a carga viral para iniciar o tratamento se eu fiz o diagnóstico do HIV ali na gestação, né? Essa paciente não tinha história, não sabia. Então, se eu fiz o diagnóstico, eu não preciso esperar a genotipagem para escolher qual é o melhor esquema, não. Eu vou iniciar a TARV recomendada, tá? Vou fazer a notificação compulsória, peço a genotipagem. A genotipagem geralmente demora um pouco para ficar pronta, a hora que ela sai, né? E se por acaso eu ver que aquele vírus tem alguma resistência ao esquema preferencial para a gestação, aí eu troco ali a medicação, tá? Mas o importante é que a gente inicie a TARV o quanto antes. A transmissão vertical. Lembra que quando eu não tenho intervenção nenhuma, essa paciente tem HIV, eu não faço nenhum tipo de profilaxia, não faço TARV, nada, eu tenho um risco de transmissão que varia de 15% a 45%, é muito alto.
Mas veja que com medidas muito simples, né, uso regular de TARV, definição correta da via de parto, decisão se eu vou usar o AZT intraparto ou não, eu reduzo o risco dessa transmissão vertical para menos de 2%. Então, hoje em dia é muito difícil uma paciente HIV que está ali em segmento adequado, que ela passe, né, esse HIV para o feto. Então, lembrar que tem que fazer o segmento adequado. E qual que é o momento ali mais crucial que aumenta o risco de transmissão? Com certeza no trabalho de parto, então 75% dos casos de transmissão vertical ocorrem no parto, e na amamentação eu tenho um risco adicional de até 22%. É por isso que a gente contraindica a amamentação. Pessoal, então qual que são as medidas, né, de prevenção da transmissão do HIV para o feto? Então, primeiro, uso regular de TARV na gravidez e eu entrar o quanto antes. Definição da via de parto adequada através da carga viral que eu vou solicitar ali com 34 semanas. Eu vou avaliar se eu preciso usar o AZT parenteral, né, por pelo menos 3 horas antes do parto. Então, eu tenho que entender a carga viral também para tomar essa decisão. Eu vou contraindicar a amamentação, lembra que a amamentação é um risco, e eu vou também dar AZT xarope para o recém-nascido. Como que eu decido, então, com relação à TARV, né? Qual que é o esquema preferencial? Primeira coisa, ela é recomendada para todas as gestantes, sem exceção. Vou pedir a genotipagem, não vou esperar o resultado, vou iniciar o mais precocemente possível. Gravou isso, né? Agora vamos gravar qual que é o esquema preferencial. Isso sempre cai em prova, já caiu na prova do IANSP. Então agora a recomendação do Ministério da Saúde é que a gente utilize o tenofovir, o TDF, a lamivudina, que é o 3-TC, e o dolutegravir, que é o DTG. Grava esse slide, essa é a parte mais importante do tema aqui HIV, tá bom? Você lembrar quais são aí o esquema preferencial na gestação. Com relação à via de parto, então eu peço a carga viral com 34 semanas. Se vier maior do que 1000 cópias, 1000 é o número, tá? Maior que 1000 cópias é cesárea eletiva, não tem jeito, tá? O trabalho de parto para essa paciente é muito arriscado. Se ela tem menor do que 1000 cópias, então lembra, não é não detectado, tá? É menor do que 1000. Se ela tem 991, eu vou fazer via obstétrica. É lógico, eu vou evitar procedimentos invasivos, eu não vou fazer a amniotomia nessa paciente. Se eu tiver uma distócia funcional, por exemplo, eu vou evitar. Eu não vou fazer episiotomia. Eu vou ter ali risco de contato do sangue materno com o nascimento do bebê, com o feto, né? Então eu vou evitar fórceps, tá? É justamente por esse contato do sangue materno. Vou clampear também imediatamente o cordão e não vou ordenhá-lo. Com relação ao AZT intraparto, o AZT é diferente da decisão da via de parto. A decisão da via de parto é carga viral maior ou menor que 1000 cópias. Agora, para AZT, é sim ou não? É detectável ou indetectável? Então, eu faço a carga viral com 34. Se for positivo, independentemente ali do número, eu vou indicar o AZT, que ele tem que ser idealmente iniciado 3 horas antes da ocorrência do parto. Agora, se for indetectável essa carga viral, não tem necessidade de realizar o AZT. Aqui é o resumão, então, da via de parto do HIV. Quero que vocês tirem um print dessa tela, super importante. Então, vamos pensar, uma gestante com carga viral desconhecida ou maior do que 1000 cópias na 34ª semana, parto cesárea, empelicado, preferencialmente, a partir das 38 semanas, e eu faço o AZT porque é uma carga viral positiva. Carga viral detectável, mas ela é menor do que 1000 cópias. Menor do que 1000 cópias, eu posso fazer parto via obstétrica, posso fazer um parto vaginal, mas é uma carga viral positiva, então eu vou fazer o AZT intraparto 3 horas antes do parto. Gestante com carga viral negativa, né, na 34ª, essa é a melhor das situações. Parto de via obstétrica, preferencialmente via vaginal, e eu vou vou manter a TARV habitual, eu não preciso fazer o AZT aqui. A amamentação no HIV é contraindicada em todas as gestantes. Lembrar de manter a TARV no puerpério e prescrever a cabergolina justamente para fazer a inibição da lactação. Fechando aqui, então, as infecções mais importantes da gestação, vamos falar da hepatite C. É importante que vocês gravem que agora tanto o Ministério da Saúde, a Febrasgo, a USP, elas recomendam sim o rastreio universal no pré-natal da hepatite C, pessoal. Não dá para deixar dúvida aqui, tá bom? É uma janela de oportunidade, embora a gente não trate hepatite C na gestação. Então a gente vai solicitar. A via de parto na hepatite C é uma via obstétrica. Infelizmente não temos medidas para prevenção da transmissão vertical, justamente porque as medicações que a gente tem hoje para tratamento são teratogênicas.
O aleitamento na hepatite C, ele é liberado, né? Mas é lógico que eu sempre vou fazer uma conversa com essa paciente. Não tem evidência realmente na literatura que tenha aí uma transmissão direta pelo leite materno. Lembrar que eu sempre vou avaliar se ela não tem nenhum tipo de fissura mamária, especialmente se tiver uma fissura sangrante, tá? Nesse caso, eu vou suspender a amamentação até a cicatrização adequada. Lembrar que é sempre uma decisão compartilhada com a paciente. Eu vou falar para ela, né, que os riscos são mínimos. Hoje, na literatura, não tem evidência de transmissão, mas é uma decisão compartilhada. Partindo para a hepatite B, o que eu preciso saber resumidamente para a prova do IANSP? Primeiro, pacientes suscetíveis. Ideal é a vacinação, aquela paciente com anti-HBS negativo, vacinação. 0, 1 e 6 meses. Pacientes que não têm, por exemplo, ali documentação da hepatite B, né, da vacinação, é o que realmente fala para você que não vacinou. Lembrar que eu vou rastrear universalmente essas gestantes com o HBsAg lá no primeiro trimestre, na rotina de primeiro trimestre. O risco de transmissão vertical da hepatite B varia ali entre 10% e 20%, tá? É um pouco menor do que o HIV, né? No HIV a gente viu que varia de 15% a 45%. Geralmente, essa transmissão acontece também ali durante o trabalho de parto, justamente com o contato de sangue materno com o feto. O que eu faço para fazer a prevenção de transmissão vertical da hepatite B? Vacina no RN e a imunoglobulina humana anti-hepatite B até 12 horas do nascimento. Então, é super importante que nessas gestantes que tenham hepatite B, que eu converse com o neonatologista, com o pediatra que vai fazer a recepção desse recém-nascido, para que ele saiba disso e possa ali fazer a imunoglobulina até 12 horas se tiver indicação. Então, tem que ter essa conversa com o pediatra. Tratamento da hepatite B na gestação, o que eu quero que vocês lembrem, e isso também teve ali uma atualização, o que a gente está falando aqui está de acordo com o Manual de Gestação de Alto Risco, que saiu ali em 2022, do Ministério da Saúde, também com o PCDT mais recente. Então, primeiro, gestantes que têm HBsAg reagente ali no exame de triagem, né, na rotina laboratorial, eu vou pedir o HBeAg, a ALT e a carga viral, justamente para avaliar se eu vou prescrever profilaxia ou tratamento. Lembrar que o tratamento da hepatite B que é autorizado na gestação é o tenofovir, ele é seguro, é considerado classe B, eu posso prescrever sem problemas. E eu vou indicar para aquelas pacientes que têm a idade maior do que 30 anos, gestantes maior do que 30 anos e tenham HBeAg reagente. Tem que ter essas duas coisas, maior que 30 anos e HBe reagente. Se não cumprir, né, esses requisitos, eu também trato aquelas pacientes que têm uma carga viral maior do que 2.000 unidades por ml e com uma LT 1,5 vezes maior, né, superior do que o limite de normalidade. E isso esteja mantido ali por pelo menos 3 a 6 meses. Então, essas seriam as indicações de tratamento de hepatite B. Pessoal, então fechando, a gente fez um resumão também, né? Passamos ali pela toxoplasmose, pelo HIV, hepatite B e hepatite C. Essas são as principais, tá? Se a gente pudesse apostar qual cairia na prova do IANSP, alguma dessas, tá bom? Então grava ali, essas foram as informações mais relevantes e que a gente tem visto que cai na prova do IANSP dos últimos anos. Agora, para a gente finalizar e para o terço final dessa aula, a gente vai conversar sobre amenorreias, que é o top 3 tema da prova do IANSP. Vamos ver essa questão aqui de 2021? Então, é uma paciente de 20 anos de idade que ela fala para você que nunca menstruou, né? Então, ela tem uma amenorreia primária. Ela tem desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, então ela tem o desenvolvimento de mamas e de pelos pubianos. Então, pensa comigo, se ela tem desenvolvimento de mama, ela tem estrogênio, então ela tem ativação do eixo hipotálamo, hipófise e ovário. Ela tem um cariótipo normal, né, XX, FSH, LH e estradiol também estão normais. Então, provavelmente, a gente tem aqui uma amenorreia primária com normogonadismo, né? Então, eu não tenho nenhuma alteração nem central, nem ovariana, a princípio aqui pelos exames. Tem um FSH normal, ela tem ali desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. O que eu tenho que pensar numa paciente em amenorreia primária com tudo isso normal? Pessoal, eu tenho que pensar numa alteração anatômica, né? Vamos para as alternativas. Então, alternativa A, puberidade tardia? Não, né? Ela tem ali 20 anos de idade, ela fala que ela teve desenvolvimento dos caracteres sexuais normais, não é isso. Digenesia gonadal pura? Não, ela tem FSH normal, né? Eu não estou pensando numa causa gonadal. Síndrome de Turner também é uma causa de digenesia gonadal, eu teria a elevação do FSH. Síndrome de anovulação crônica?
Também não faz muito sentido, ela teria irregularidade menstrual e não amenorreia primária. Embora eu possa ter ali a amenorreia primária por anovulação, mas não é tão comum, tá? Não é o que a gente espera ali como o diagnóstico principal. E assim, a alternativa E, a síndrome de Rokitansky, né, que é a agenesia milleriana, é sim a hipótese mais provável nessa paciente, de um normogonadismo. Então, para justamente entender essa questão, vamos entender quais são as definições das amenorreias? Então, a amenorreia primária é quando eu tenho ali ausência da menarca até os 13 anos, sem o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários, sem o desenvolvimento puberal. Ou então, quando essa menina tem o desenvolvimento sexual secundário, eu espero até os 15 anos. Então, a menarca não aconteceu até os 15, mas ela tem sim desenvolvimento de mamas ou até da pubarca, né, desenvolvimento de pelos pubianos, certo? Então, esse é o corte, 13 ou 15. A amenorreia secundária é aquelas pacientes que não têm menstruação por pelo menos 3 ciclos, tá? Ou então, quando ela fala que ela não tem fluxo menstrual por pelo menos 6 meses, se esse intervalo menstrual for maior ali do que 35 dias. Então, aquela paciente que tem ali algum tipo de irregularidade menstrual ou então ciclos mais longos. Qual que é o racional da amenorreia primária? Como que eu quero que vocês entendam ela? Em primeiro lugar, eu tenho que entender se tem caracteres sexuais secundários. Isso eu preciso entender para saber se ela tem estrogênio, né? Se ela não tem caracteres sexuais secundários, eu penso num hipoestrogenismo, num hipogonadismo. Entendem isso? Agora, segundo lugar, eu tenho que entender se tem útero, né? Essa paciente tem útero ou não? Se ela não tiver útero, é interessante que eu peça um cariótipo. Ela pode ser, por exemplo, um XY, né? Um 46XY. E ter um fenótipo feminino. Então, se não tiver útero, obrigatório solicitar cariótipo. Terceiro lugar, vou dosar FSH, justamente para eu diferenciar causas gonadais, né, do meu ovário, uma disenesia gonadal, por exemplo, ou de causas centrais, no hipotálamo ou na hipófise. Se eu tiver uma causa gonadal, eu penso numa digenesia, por exemplo, eu tenho que solicitar o cariótipo também. Pensa na síndrome de Turner, a 45X0, eu tenho ali uma disgenesia gonadal. Então, é importante que eu solicite o cariótipo. Então, entendam esse racional que vai ficar muito mais fácil o raciocínio. Então, eu tenho uma paciente, né, vamos para a primeira análise, né? Eu tenho uma paciente que não tem caracteres sexuais secundários. O que eu tenho que entender disso? Essa paciente não está produzindo estrogênio, ela não ativou o eixo hipotálamo, hipófise, ovário. O que eu tenho que pensar? Ou eu tenho uma falha na gônada, meu ovário não funciona direito, não produz estrogênio direito, nisso eu vou ter aumento do FSH e do LH, que vai tentar estimular o meu ovário que não funciona, né? Então, o meu hipotálamo e minha hipófise mandando informação pro ovário, ele não responde. Isso seria, então, uma causa gonadal. A gente chama de hipogonadismo hipergonadotrófico. Por que gonadotrófico? Porque minhas gonadotrofinas se elevam justamente para estimular esse meu ovário que não está muito bem funcionante. Uma das principais causas das disgenesias gonadais é a síndrome de Turner, justamente. Agora, uma falha central, né? Então, eu não tenho a produção adequada de gonadotrofinas ou do FSH e do LH pela hipófise, com isso eu não estimulo, não mando a informação para o meu ovário produzir estrogênio. E aí, nisso, a gente vai chamar de hipogonadismo hipogonadotrófico. O problema é lá nas gonadotrofinas ou no FSH e no LH. Principal causa ali, de causa central, é a síndrome de Kalman, que é aquela síndrome supercoriosa que a gente tem a amenorreia primária com anosmia. A gente tem justamente alteração na migração ali do bulbo olfatório e vai alterar também a produção ali de GNRH. Agora, se eu tiver a presença de caracteres sexuais secundários, né, eu tenho que entender que tem alguma produção de estrogênio ali, concordam? Ou uma produção ovariana, ou uma produção, por exemplo, de hormônios masculinos, né, que não funcionam direito e acabam se convertendo a estrogênio perifericamente. Nisso eu vou lembrar, por exemplo, aqui dando um spoiler da síndrome de Morris ou a síndrome de insensibilidade androgênica. Por que não tenho menstruação, né, nesses casos que eu tenho ali produção estrogênica, né? Ou eu não tenho útero, né? Então eu penso, por exemplo, numa agenesia milleriana, né? Que é o caso da questão, né, da primeira questão que a gente viu. Então a paciente ela tem caracteres sexuais secundários normais e ela não menstrua. Então ela não tem útero, né? Ela tem uma agenesia milleriana. E ela tem um cariótipo normal, um cariótipo 46XX. Ou eu posso ter uma insensibilidade aos androgênios, que é um cariótipo ali 46XY.
a testo não funciona, ela é produzida, mas o receptor não funciona direito, né? Só que eu tenho conversão periférica de androgênios em estrogênios e com isso ela acaba tendo uma certa mamas hipodesenvolvidas, enfim, ela pode ter ali o fenótipo feminino realmente. Ou é uma causa canalicular, né? Alguma causa obstrutiva, um septo vaginal, por exemplo, um ímen perfurado. Essa também seria uma possibilidade. Então, vamos partir para o fluxograma para fechar e entender a amenorreia primária? Então, primeiro, vamos entender aqui desse lado aquelas pacientes que não têm caracteres sexuais secundários. Amenorreia primária, fiz exame físico, pedi ultrassom, ela não tem caracteres sexuais secundários. Se ela não tiver útero e tiver ali um cariótipo XY, né, ela não tem caracteres sexuais secundários, eu tenho que pensar em deficiências enzimáticas específicas, isso é muito mais raro. Se ela não tem caracteres sexuais secundários, mas tem útero, eu tenho que solicitar o FSH para quê? Para diferenciar de causa central e gonadal. Se eu tiver um FSH baixo, significa que o meu hipotálamo ou a minha hipófise não estão funcionando corretamente, como, por exemplo, a síndrome de Kalman, que é a deficiência de produção de GnRH, que é produzida no hipotálamo. Se o FSH é alto, elevado, eu tenho uma causa gonadal, né? Então, a minha hipófise e o meu hipotálamo tá tentando mandar informação para o meu ovário funcionar e ele não responde direito. Nesse caso, é ideal que eu peça o cariótipo. Lembra que as digenesias gonadais eu posso ter alteração de cariótipo aqui, como a síndrome de Turner. Agora, se eu tenho ali o FSH alto e o meu cariótipo vier normal, eu penso, por exemplo, numa insuficiência ovariana, na FOP ou IOP, insuficiência ovariana prematura, que muitas vezes pode sim se apresentar, abrir o quadro com amenorreia primária. Do outro lado do fluxograma, eu tenho aquelas pacientes que têm sim caracteres sexuais secundários. Então, ela tem mama, ela tem às vezes até pubarca. Se essas pacientes tiverem útero, eu tenho que pensar numa causa canalicular, que é o que a gente chama de criptomenorreia, ímen perfurado, um septo vaginal. Se essa paciente não tiver útero, eu vou pedir o cariótipo para justamente fazer a diferenciação daquelas duas síndromes super importantes. A primeira, a genesia milleriana, eu vou ter 46XX, aquela paciente que não tem útero. Ou 46XY, que é aquela paciente que tem a síndrome de Morris ou insensibilidade aos androgênios. Veja por que o cariótipo é importante, para eu fazer a diferenciação da síndrome de Rokitansky para a síndrome de Morris. Malformações millerianas, então vamos gravar aqui. Elas são anomalias congênitas e estruturais do trato reprodutivo feminino, que elas vão acontecer justamente por uma alteração, uma falha no desenvolvimento ali embrionário lá dos ductos de Miller. É super importante que a gente entenda isso, porque a gente não acontece, o problema não é só a amenorreia primária aqui, pessoal. Essas pacientes, elas afetam o planejamento reprodutivo, né? Elas não vão conseguir ter filhos, ou podem não conseguir ter filhos dependendo do tipo de alteração milleriana. A mais importante, e que já caiu no IANSP, pode cair de novo para você, é sim a síndrome de Rokitansky. Então, nela eu não tenho útero, eu não tenho trompas, tubas uterinas, e eu também não tenho a porção superior da vagina. Aqui os ovários são normais. É por isso que essa paciente tem caracteres sexuais secundários presentes. Ela tem estrogênio aqui produzindo, então eu tenho o desenvolvimento puberal, tá bom? Lembra que no Rokitansky eu posso também ter associação com anormalidades renais em até 1/3 dos casos. Quero que vocês gravem essa tabela, é bem importante para a prova do IANSP, já caiu por lá, diferenciação da síndrome de Rokitansky para a síndrome de Morris. Qual que é a diferenciação? É aquela paciente que chega para mim com caracteres sexuais secundários e sem útero, tá? O que eu vou fazer? Pedir cariótipo. Como que eu diferencio? Em Rokitansky eu não tenho útero, trompas e vagina. No Morris eu também não vou ter útero e trompas, mas eu posso ter a vagina normal aqui, tá? Pode ser um pouco mais encurtada, mas em geral é uma vagina normal. Eu tenho ovários normais aqui na Rokitansky. Aqui no Morris, como eu sou um 46XY, eu vou ter testículos inguinais, que eles podem estar tanto ali na cavidade abdominal ou nos grandes lábios. Eu tenho o desenvolvimento de todos os caracteres sexuais secundários ali na Rokitansky. Lembra que o problema da Rokitansky é predominantemente anatômico, nos ductos de Miller. Eu tenho o eixo ativado normal aqui, tenho ovários normalmente. Agora, na síndrome de Morris, eu tenho o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários, mas é um desenvolvimento mais mamário e geralmente hipodesenvolvido. É aquelas mamas ali que não atingem um estádio de Turner tão elevado, tá bom? Então, é uma mama mais hipodesenvolvida. Uma mama M1, M no máximo ali M2, tá? Pode haver anormalidade renal no Rokitansky, então eu quero que vocês gravem isso. Então essa tabelinha aqui é super importante.
A amenorreia secundária, vamos só pincelar por ela. No IANSP é mais importante para vocês a amenorreia primária, é o que mais cai por lá, tá bom? Então, peguei uma paciente com diagnóstico de amenorreia primária, primeira coisa, beta-HCG, tenho que excluir gravidez. Depois eu solicito prolactina, TSH, tenho que entender se eu tenho ali alguma alteração. Se tiver tudo normal, posso partir, por exemplo, para um teste de progesterona. Por que eu dou a progesterona? Para saber se essa paciente está faltando progesterona, né? Se eu der progesterona e ela menstruar, provavelmente o que está faltando nela é progesterona, ou seja, ela não faz corpo lúteo, ela não é uma paciente que ovula. É uma anovulação crônica, é um SOP, por exemplo. Então eu faço essa suspeita. Se eu fiz o teste de progesterona e ela não menstruou, então provavelmente o problema não é a progesterona. Pode ser que o problema seja a falta de estrogênio ou até um problema anatômico, concordam? Então, não, teste de progesterona negativo, parto para o teste de estrogênio e progesterona. Se for positivo, opa, então é o estrogênio o problema, faltou estrogênio. Ou não estou produzindo no meu ovário, então eu tenho uma causa gonadal, uma IOP, por exemplo, uma FOP, uma falência ovariana prematura, ou eu tenho uma alteração central no meu hipotálamo e na minha hipófise, tenho que investigar isso. Posso ter aquelas amenorreias hipotalâmicas, aquelas grandes atletas, pacientes com perdas de peso, né, abruptas, anorexia, bulimia, tenho que pensar sobre isso. Agora, se eu dei estrogênio e progesterona e mesmo assim não menstruou, pessoal, essa causa é anatômica, canalicular, eu tenho alguma obstrução ali. Fluxograma para entendermos. Amenorreia secundária, excluir gravidez, primeira coisa. Fiz TSH e prolactina também. TSH alterado, trato tireoide. Quando eu trato o hipotireoidismo, até o hipertireoidismo, em geral, nos próximos ciclos, essas pacientes voltam a menstruar, voltam a ovular, tá bom? Fiz prolactina alterada, também hiperprolactinemia, vou avaliar a indicação de eu pedir uma ressonância de célula túrcica, né, para avaliar se eu tenho algum tumor ali, tá, algum adenoma hipofisário. Fiz TSH e prolactina normais, parto para o teste de progesterona, né? Progesterona, vou ver se essa paciente ovula ou não. Se eu dei progesterona a ela menstruou, foi positivo? Poxa, falta progesterona realmente, eu dei e ela menstruou. Ela não tem corpo lúteo, não ovula. Ela é uma anovuladora crônica, posso pensar numa SOP, por exemplo. Teste de progesterona é negativo, não é progesterona o problema, ela não menstruou aqui. Parto para o teste de estrogênio e progesterona. Dei estrogênio e progesterona, mesmo assim não menstruou, o problema não é hormonal, é anatômico. Eu tenho uma causa canalicular. Dei estrogênio e progesterona, menstruou, putz, o problema foi estrogênio, estava faltando estrogênio, eu dei, ela menstruou. Vou dosar FSH para diferenciar entre causa gonadal ou ovariana ou causa central. FSH elevado, tem uma causa gonadal, FSH baixo, uma causa central. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado bastante, que tenham resumido ali esses principais temas da prova do IANSP e que vocês arrasem na hora da prova. Um forte abraço e até a próxima!